Olá, bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco do nosso percurso no projeto Lean nas Emergências. Como ele falou, me chamo Fabrícia e eu estou representando a equipe de liderança do projeto no Hospital Dr. Clementino Moura, mais conhecido como Socorrão 2. A nossa instituição é uma instituição super importante para o Estado do Maranhão, é conhecido como a maior porta de entrada de urgência e emergência, e isso só intensifica a importância, né, da gente estar dentro desses projetos de melhoria. Essa é uma visão geral da nossa instituição, é uma instituição que está na periferia de São Luís do Maranhão, é um hospital que tem uma estrutura bastante simples, tem 11 mil metros quadrados, o pronto-socorro corresponde a 873 metros quadrados, a gente tem atualmente 210, às vezes 213 leitos operacionais, 24 pontos de cuidado no nosso pronto-socorro e 29 leitos de UTI. Aqui são alguns dados, né, alguns gráficos do nosso diagnóstico de desempenho operacional, que esse diagnóstico foi super importante para a gente. Por muitos anos, a gente tentou zerar o corredor, marca no corredor, o paciente internado no corredor do pronto-socorro. Só que a gente fazia, digamos, algumas soluções muito pontuais. E esse diagnóstico abriu nossos olhos, né? Apontava exatamente o que era o nosso pronto-socorro e por onde a gente deveria começar. Então, é um pronto-socorro que, de forma bem geral, não tem grande movimentação. O nosso problema realmente não era de entrada. A nossa média, quando foi feito o diagnóstico, era de 143 pacientes dando entrada em 24 horas. A gente é um pronto-socorro apenas de pacientes adultos. Poucos pacientes eram de alta gravidade, gravidade maior, né, como classificação vermelha. A maioria era pouco urgente ou não urgente. Né, de acordo com esse gráfico da classificação de risco. A gente tinha alguns dias que o movimento era mais intenso, como segunda-feira e sexta-feira. Né, a maior parte era de pacientes verticais e não de pacientes horizontais. E aí, esse diagnóstico de desempenho operacional, DDO, ele aponta para a gente, como eu falei, alguns pontos fortes, fraquezas e, principalmente, oportunidades de melhoria. A gente precisa refletir bastante sobre o nosso ponto forte, porque ele que vai nos alavancar, né, para a gente realmente chegar onde a gente objetivava. Então, alguns pontos fortes do nosso hospital é que o serviço não apresentava dificuldade no processo de entrada. Então, o paciente chegar, ser acolhido, fazer a ficha para a classificação, chegar até o consultório, é um processo que até hoje é muito rápido. E a gente precisava focar realmente para dentro do pronto-socorro. Dois pontos importantes é que a nossa equipe é bem engajada, né, e aberta a melhorias de processos, as pessoas que estão, digamos, no chão de fábrica, aqueles colaboradores da ponta mesmo, e também a alta liderança. Sempre teve um papel muito importante apoiando todos os nossos projetos. Essas duas últimas características, o ponto forte da liderança e dos nossos colaboradores, isso vem sendo desenvolvido, digamos assim, nos últimos 5 anos, quando a gente começou a participar de muitos projetos PROAGE. O primeiro dele foi em 2014, o SOS Emergência, e foi aí que a gente foi desenvolvendo liderança e desenvolvendo também pessoa. Por isso, a gente tem hoje essa característica de pessoas que querem sempre dar o melhor, né, no seu trabalho, no seu plantão. Então, esse é realmente hoje o nosso ponto forte. E, com isso, a gente também procura sempre compartilhar o que a gente aprende. É como se fosse uma missão. Por menor que seja aprendizado, a gente faz questão de compartilhar com a rede. E aí a gente viu algumas oportunidades de melhoria, né? Então, a questão do processo de passagem, então o problema não era entrar, o problema era como passar, né? O processo de saída, nosso tempo de board também era um grande problema, uma oportunidade de melhoria, sendo mais otimista. A gente precisava otimizar o processo de alta hospitalar e também utilizar a metodologia 5S, porque, como todo cenário de caos, a gente tinha um local desorganizado, sujo, sem padronização, com desperdícios de insumo, e essa era bem a nossa característica. E aí a gente focou nesses pontos fortes para que a gente pudesse realmente atingir nossos objetivos. Aqui a gente vai ver agora os nossos indicadores. O primeiro é o nosso NEDOX, o indicador de superlotação, mas isso é uma média, né? Em dezembro, a nossa média era de 559. Isso é só uma média, porque, na verdade, o nosso NEDOX espantava e, no início, desanimava quando a gente começou a mensurar tudo de forma muito manual. Tinha dia que era 1.800, 2.000, e a gente diz, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Algumas pessoas pensaram em desistir.
E aí eu lembro que uma pessoa do nosso grupo falou, não, vamos colocar uma média de 150. Aí eu lembro que eu mesmo falei, olha, a gente está sendo muito ousado, de 2.000 para 150, não sei como a gente vai chegar lá. Mas vamos trabalhar. E aí tem as mensurações de abril até agora, e a gente teve uma diminuição de 70% no indicador NEDOX. O outro gráfico mostra os dias de ativação do PCP. A gente vem só crescendo, né, a ativação do PCP. Aí a gente tenta olhar do lado otimista. A gente, no começo, na metade do projeto, depois que a gente zerou o corredor, a gente passou 67 dias sem nenhum paciente no corredor, absolutamente em nenhum momento. Assim, foi o nosso recorde, a gente ficava sempre até comemorando nos grupos. Só que hoje a gente tem um olhar muito mais maduro. A gente ativa bastante o PCP, aí em agosto foram 25, só que o PCP ele dá aquela visão de que todas as pessoas devem trabalhar em equipe, todo o hospital é responsável pelo PS, o PS tem a cara do hospital, como sempre falava Gustavo, e a gente ativa muito o PCP, a gente não está sempre na normalidade, mas a gente está sempre lutando, trabalhando, a equipe está sempre integrada para que a gente esteja sempre no nível menor. E aí a gente tem um olhar bastante otimista nesse gráfico de ativação do PCP. O nosso LOIS sem internação, a gente diminuiu 27%, comparando o início do projeto e agora o mês de agosto, e o LOIS com internação, 20%. Depois a gente vai falar com mais detalhes. É bem difícil a gente diminuir o LOIS com internação, tem que ter um movimento muito grande, né, para dentro das enfermarias, trabalhar a gestão de alta, e esse 20% significa muito para a gente conseguiu movimentar o nosso hospital, como é referência em trauma, de 213 leitos, 100 leitos são da ortopedia. E a gente tem muito problema relacionado a esse paciente, mas a gente conseguiu engajar a liderança da ortopedia. E a gente tem muitas altas, inclusive no final de semana, que eram os dias que a gente não tinha alta, e isso travava muito pronto-socorro. Então, diminuir 20% no LOIS com internação é um grande feito para a gente. Diminuímos 25,4% no fator de utilização de leito hospitalar. E o tempo médio de permanência, agora em agosto, é de 8,93 dias, né, comparando com janeiro, que eram 12,57, e nossa média do ano passado, que era quase 16 dias. Então, assim, é um movimento para além do pronto-socorro que esse projeto trouxe. O projeto é Lean nas emergências, mas, sem sombra de dúvidas, de todos os projetos que a gente participou, esse foi o que teve a maior movimentação em todo o hospital, né? Então, todas as pessoas entenderam qual era o objetivo. E hoje a gente entende que um hospital é como se fosse uma empresa complexa, e sem realmente a integração de todos os setores, de todos os colaboradores, a gente não vai ter uma assistência de qualidade no nosso pronto-socorro. A gente também conseguiu aumentar a taxa de agregação tanto para o paciente vertical como para o paciente horizontal. No paciente vertical, a gente aumentou 87% a taxa de agregação e diminuímos 35% o lead time. E aí, quando a gente olha para aquele gráfico do paciente horizontal, parece um absurdo, às vezes a gente chega a achar que está errado, né, que a gente aumentou 520%, mas é porque a gente não tinha um fluxo específico para paciente horizontal, aquele paciente que, de certa forma, é o mais grave. Era muito confuso, onde entrava o vertical, também entrava o horizontal, e por muitas vezes a gente perdia o paciente que precisava de uma atenção maior. Então, a gente reorganizou esse fluxo, esse processo, e a gente teve esse aumento de 520% na taxa de agregação do paciente horizontal. O volume diário de pacientes, como eu falei, no começo do projeto, em novembro, a gente tinha uma média de atendimento de 143 pacientes. E diferente do que muitas vezes, até inclusive a gente pensava que o problema era de entrada, o tanto que entrava, mas não era, a gente refletiu e aprendeu que o nosso problema era de saída, e hoje a gente consegue atender muito mais pacientes, aumentamos 23% o volume diário. E isso é um ensinamento até para a nossa rede. A gente, por muitas vezes, acreditou que a gente precisava fechar a porta para que a gente conseguisse resolver nosso problema da superlotação. Mas a gente fez diferente, o Projeto Lean nos ensinou, e a gente organizou nossos processos. Então, hoje a gente consegue atender muito mais. Então, aumentamos 23% agora em agosto, em relação ao início do projeto, o volume diário de atendimento. Também aumentamos o volume médio anual de pacientes no serviço de urgência, e a gente consegue atender mais pacientes graves do que a gente atendia anteriormente. Nossa porcentagem de taxa de chegada de paciente de ambulância agora é de 45%, diferente que era no início do projeto, que era de 27,3%. Então, realmente, a gente está se tornando um hospital que tem capacidade de atender as urgências e emergências. Aqui é a foto que a gente tem muito, assim, traz muitas lembranças, né? Então, a evolução do corredor. Na quinta visita, a gente já não tinha mais paciente no corredor, então,
Cada cenário tem a sua especificidade, e a gente teve esse trabalho bastante coordenado de equipe, a gente tinha esse objetivo, tinha essa vontade, por isso que a gente conseguiu que, na 5ª visita, a gente já não tivesse mais paciente no corredor. E a gente tenta, diariamente, que isso seja uma realidade para que as pessoas realmente adentrem o nosso hospital e tenham um melhor atendimento. Então, assim, até a percepção das pessoas que lá trabalham mudou. Antes a gente achava normal ter um paciente na maca, um acompanhante deitado debaixo da maca, e hoje a gente sente que as pessoas se incomodam. A gente tem vários grupos, e um grupo, alguns administradores, eles passam às 6 horas da manhã, a informação para a direção, dizendo se tem ou não um paciente. Quando tem um paciente no corredor, que ele deve estar tipo com 2 horas lá, eles já passam assim com uma tristeza, a gente diz, não, a gente entende o trabalho de vocês, a gente vai resolver quando chegar. E cria realmente esse movimento em todas as categorias de que paciente não deve ficar em corredor, corredor não é ponto de cuidado. E agora a gente vai falar um pouquinho de todas as ferramentas, né, que a gente aplicou. E o diagrama de espaguete fez com que a gente enxergasse, né, o caminho que o paciente percorre, né, os desperdícios que a gente tinha nesse caminho. E a gente fez muitas mudanças de layout, tanto para o paciente vertical como para o paciente horizontal. Aqui a gente tem um antes e depois de cada layout. Para o paciente vertical, especificamente, a gente criou alguns setores. O principal deles é a sala de decisão médica, então a gente tinha um grande problema quando o paciente passava do consultório, que era super rápido ele chegar até lá, depois do consultório ele não era de ninguém. Eu não tinha uma equipe responsável por levá-lo aos exames, ao laboratório, a gente não tinha comunicação entre a equipe médica e de enfermagem para analisar qual o desfecho dele depois do resultado de exame, e o paciente não era de ninguém, ele andava com a ficha pelo hospital, que a sinalização era muito precária. Então, assim, o tempo realmente de passagem dele era muito grande lá. Então, a gente criou essa sala, que ela hoje faz toda a diferença no nosso layout. A gente também criou, dia 30 de janeiro, a gente abriu a unidade de curta permanência, que ela não pertence ao pronto-socorro, mas ela é a unidade de referência. Então, aquele paciente, independente da especialidade, se ele tiver decisão de internação no pronto-socorro, ele é imediatamente transferido para a nossa sala de unidade de curta permanência. Então, todos esses setores que a gente criou, a gente definiu equipes, definimos rotinas, apresentamos a rotina para que aquilo realmente virasse realidade, não fosse só uma transformação momentânea por causa de um projeto. E isso é realidade. A gente também acrescentou o consultório da cirurgia geral, que antes não tinha. A gente só tinha um atendimento da cirurgia geral, no lado que seria o que talvez fosse de entrada do paciente grave, só que o médico atendia o grave e não grave ao mesmo tempo. E isso era muito confuso, não gerava nenhum valor para o paciente. Em relação ao layout horizontal, hoje o paciente que chega grave, ele tem novas oportunidades de atendimento. Então, a gente tem uma classificação de risco para essa entrada. A gente criou a sala vermelha e laranja, com a equipe e estrutura habilitada realmente para atender o paciente grave. Por isso que a gente teve tanto aumento daquela taxa de agregação. Esse slide aqui não foi tirado. Em relação ao plano de capacidade plena, essa aqui é a cereja do nosso bolo, né, da felicidade lá no Socorrão. Então, o nosso plano de capacidade plena, ele tem 2 gatilhos. Né? Então, são pacientes que aguardam internação no pronto-socorro e na nossa sala de recuperação. Como eu falei para vocês, a gente é a maior porta de entrada de urgência e emergência. Então, 60%, 70% das nossas cirurgias são de emergência. Então, o paciente ele não entra com leito, a gente não tem um leito aguardando o paciente que vai chegar. Então, a gente precisou colocar esse paciente que estava lá na sala de recuperação no nosso gatilho do PCP. E aí tem os nossos níveis, que vão de rotina até catástrofe, né? A gente definiu números, os parâmetros de cada um, e a gente descreveu essa rotina, colocamos funções para todos os setores, categorias, treinamos as pessoas, a gente tem até premiação no grupo para quem sempre está acertando, porque a gente quis que todo mundo estivesse entendendo o que seria esse PCP. E hoje, às 9 horas da manhã e às 15 horas, a gente faz o huddle no PS, as lideranças vão para lá, e de lá que sai o nível do nosso PCP. Então, com o nível, as pessoas já correm para os seus setores e existe um trabalho realmente integrado, gerando essa cadeia mesmo de ajuda dentro do hospital. Então, o PCP realmente ela é a nossa cerejinha no combate à superlotação. E aí o 5S, como eu falei, todo ambiente de causa é desorganizado. A gente, quando passou lá, tinha coisa que a gente se assustava. Tinha
avisos na parede que tinha pelo menos assim uns 5 anos, né? E a gente nem enxergava mais isso. E quando a gente começou a fazer esse 5S, foi uma revolução, não só nas áreas assistenciais, mas nas áreas também administrativas. A gente expandiu o 5S para dentro do hospital. A gente tem um objetivo que é premiar o setor agora no final do ano, que mais se desenvolveu no 5S. Então, não tem como a gente proporcionar um local mais adequado de atendimento se a gente não organizar, se não limpar, se não padronizar, se não tirar o excesso. E a gente tem foto aí, a primeira foto de cima, antes e depois, a do setor de TI, né? E embaixo, até para a questão mesmo da segurança do paciente, né? E são fotos de um carrinho de emergência, em que as medicações não estavam organizadas, não estavam identificadas, estavam misturadas, isso também era um risco. Então, o 5S também tem esse objetivo para a gente. Em relação ao VSM, né, o VSM, mapa de fluxo de valor, lembro que foi das primeiras ferramentas que a gente utilizou e a gente hoje replica para outras áreas, e essa ferramenta realmente abriu o olho da gente, porque muitas vezes os nossos colaboradores, cada reunião que a gente fazia lá, que a equipe do Círio ia, a gente chamava as pessoas a ponto, não era uma reunião no núcleo de qualidade ou na sala de direção, a gente chamava as pessoas que desenvolviam o processo, para que elas pudessem realmente entender onde a gente queria chegar. E, às vezes, a gente tinha dificuldade, a gente sentia que as pessoas tinham dificuldade de entender que processo era, quais eram as etapas que elas estavam ali para cumprir. Tão confuso que era o trabalho no pronto-socorro. Então, a gente, com o VSM, a gente conseguiu organizar os processos, né, com foco no aumento da taxa de agregação de valor. Criamos a unidade de curta permanência, como eu falei, adequamos o fluxo da sala vermelha e laranja, criamos a sala de decisão médica e a gente também abriu uma ala da UTI que estava desativada. Antes do projeto, a gente tinha a ala vermelha e a estabilização, que não serviam para o pronto-socorro, porque eles estavam lá, pacientes com 30 dias de internação, pacientes que eram de terapia intensiva. Então, a gente precisou mudar isso, a gente tinha um espaço aberto, a gente conversou, SEMUR, direção, abrimos esse espaço, e a gente tem hoje mais uma nova UTI, e que hoje é uma UTI que praticamente responde diretamente ao pronto-socorro, que é um grande privilégio para a gente. O espaguete, como eu falei anteriormente, né, foi um olhar desse caminho, desse percurso do paciente, e aí a gente fez um rearranjo físico, hoje os consultórios estão praticamente dentro de um bloco mais organizado, a sala de classificação de risco também era um ambiente que não era muito adequado, o enfermeiro não conseguia sequer escutar o que o paciente dizia, e hoje ele também está num espaço melhor. Então, foi uma reorganização mesmo de arranjo físico. Não fizemos reforma, nossa estrutura continua a mesma praticamente, mas o que a gente fez foi organizar realmente o fluxo, né, e algumas mudanças de local de consultório, e isso realmente deu muito valor para o paciente. O PCP, como eu falei, ele foi aprovado em fevereiro, por isso que a gente tinha só aqueles 3 dias lá de ativação. Mês passado foram 25, retrasado em agosto. E aí ele é isso. A primeira foto, essa pessoa de azul, nosso diretor, que também está aqui, doutor Aleomar. Então, assim, a gente vivia num ambiente de caos tão grande que a gente precisava chamar a direção para ir dar alta no pronto-socorro. Isso não é a realidade mais hoje. A gente gosta de colocar essa foto para a gente sempre dizer para os nossos colaboradores o que a gente viveu e o que a gente não quer mais, né? E aí, já para concluir, essa é a foto na nossa última visita lá da equipe do Círio. Foi um momento super importante e a gente combinou assim, né, a equipe de liderança, o que cada um ia fazer. Eu fiquei só com a parte dos indicadores, com o Renato e com o Gustavo. Eu disse, sejam criativos e façam o resto para a gente fazer um dia bem feliz. E aí a direção, né, Roberta, Dorinei, elas homenagearam cada colaborador que se destacou, as categorias que se destacaram, né, dizendo que eles eram super-heróis. Para cada um, eles criaram uma história, deram um presentinho. E aí eu deixei para a Priscila, dei uma sugestão, faz um jornal, Priscila, ou, sei lá, faz um vídeo, mas fica aí, faz alguma coisa, porque eu estou nessa área aqui só dos indicadores. Usem o sentimento de vocês. E ela fez essa carta, como já foi mencionado aqui. E a carta é muito linda mesmo, isso é só um trecho, né, que reflete bem, porque o projeto existe para pessoas, né, para o paciente, mas ele é feito por pessoas. E tem um sentimento por trás, tem as dúvidas, tem o medo, tem a incerteza. E aí tem essa parte que diz, né? E já quase assim aquele sopro de esperança. Eis que em 2018 o hospital recebeu sim que mudaria a sua história. Era o projeto Lindas Emergências. Sim, o Socorrão 2 iria participar do programa que tem reduzido a superlotação de alguns pronto-socorros do Brasil. E finalmente poderá sonhar com seus corredores definitivamente vazios. Seria isso possível?
Será que a oportunidade do hospital chegou e misturava-se sentimentos de euforia, esperança, dúvida e insegurança, mas decidiu seguir em frente, porque o Socorrão 2 não costuma desistir. E seguiu com a cabeça erguida, com todo o sentimento de uma criança pobre, que mesmo sem a farda, com uma farda rasgada, tem imensa alegria de poder ir em frente na escola igualmente com outras pessoas. Essa carta é belíssima, está disponível, Priscila pode publicar a carta, que acho que isso traduz todo o trabalho por trás dos indicadores. E a gente agradece todas as pessoas do Sírio, né? Colocamos algum nome, Renata, Gustavo, Eufone, Nicolas, Marco, Carol, mas todos vocês que já foram lá, a direção, a média liderança, os colaboradores, o secretário que está aqui, que sempre nos apoia, e todos vocês que estão aqui compartilhando. Então, assim, vida longa ao Projeto Lean, e muito obrigada.